Só retornar novamente. Bom, acho que jogaram a Rafaela para fora. Então, a importância de vocês entenderem esse conceito aqui de economia é fundamental para que economia e custos, para que vocês, como futuros empresários ou até mesmo pessoas que vão atuar em grandes organizações, esse conceito não passe desapercebido de vocês. Uma coisa muito importante, a gente vai ver aqui muitos conceitos, que talvez até indiretamente vocês fazem no seu dia a dia, direta ou indiretamente. Você diz assim, mas então é isso, realmente, muitas vezes aí a gente vai falar sobre a curva da oferta e da demanda, mas por que acontece isso? Vocês vão, mas realmente é isso. Mas por que eu tenho que entender dessa curva da oferta e demanda? Como administradores, como gerenciadores aí do processo de vocês, ou como empresários, necessariamente vocês têm que entender como é que a economia funciona, tá bom? Então aqui vocês vão ver, não vou entrar na parte profunda da economia, mas alguns conceitos fundamentais serão revistos aqui. Vistos, né? Então, a primeira etapa aqui, como a nossa disciplina é Engenharia Econômica e Custos, nós vamos ver como é que funciona a economia. Então, qual que é os objetivos de aprendizado da nossa aula? Então, aqui, motivo pelo qual vocês devem entender de economia. Mas por que eu devo entender de economia? A gente vai conversar sobre isso. O conceito de economia, problemas econômicos fundamentais, os sistemas econômicos, conceitos econômicos básicos e aí outros conceitos. Aqui também tem os impactos da macroeconomia nas empresas, aí a gente vai ver uma aplicabilidade, principalmente do conceito de macroeconomia, e vamos falar também sobre mercado financeiro. Eu acredito que talvez a gente não consiga atingir os dois últimos níveis lá, igual aconteceu da administração, né? Mas, qualquer coisa, nós deixamos para a próxima aula, tá bom? E vai a pergunta aí. O que vocês acham que vocês têm que entender de economia? Vamos participar um pouco vocês aí agora. Eu acho que não quero que a minha aula seja um monólogo, né? Só o professor falando aqui. Eu acho que o que nós estamos vivendo não tem precedentes no mundo, né? Nós estamos vivendo uma novo direcionamento da economia mundial. E quando a gente fala economia mundial, em todos os aspectos. Então, economia, se vocês forem ver bem, talvez agora seja o momento da gente conversar sobre isso. Então, por que vocês devem entender de economia? Elas interferem na vida pessoal de vocês? Sim ou não? Um de cada vez aí. Sim, professor. Fala aí, Daniel. Eu acho que para a gente tem que ter uma compreensão de economia para ter um impacto, menor impacto no médio e a longo prazo aí referente a essa crise. Então, a gente tendo um entendimento básico nas economias, a gente vai conseguir colocar a nossa vida pessoal. Então, gente, é isso mesmo que o Daniel falou. E uma coisa que eu sempre falo, né? Aqueles que têm mais informação vão sempre beber vão dar água mais limpa, tá? As pessoas ignorantes no sentido de não entender os conceitos vão sempre estar atrasados, tá? Então a informação é um dado muito importante. E quando se fala em economia, aonde que eu vou obter essas informações? É muito importante que vocês sempre estejam atualizados. É importante que vocês acessem um jornal, né? A pessoa fala, mas professor, não existe mais a figura do jornal em papel, mas hoje nós temos vários portais aí que trazem informação. É óbvio, né, que para chegar a uma razão de valor, ainda mais num mundo muito polarizado que nós estamos, principalmente o Brasil, é importante que vocês vasculhem vários tipos de jornais, né? Não dá para assistir somente a Globo, né? Mas também não dá para focar em outro jornal. É importante que vocês vejam a visão de cada, né, de cada aspectos da mídia, tanto ela escrita, tanto ela na internet, para vocês terem uma concepção de valor. Então, não fiquem alienados a uma definição dita por uma vertente apenas. Eu acho que é muito importante, principalmente quando vocês entram nessa carreira acadêmica, e a gente, quando avança um pouco mais, a gente começa a ter um senso crítico talvez maior ainda, de perceber
que quanto mais você se restringe a olhar apenas por um ângulo, você pode estar errado, né? Então, hoje, cada coisa está mudando com uma velocidade incrível. Então, é muito importante você estar aí aprendendo, reaprendendo e sabendo olhar diferente para as coisas que estão pela sua frente, tá? Ter uma visão crítica sempre, né? Nunca uma visão radical. Minha mãe fala que radicalismo sempre é ruim em qualquer situação, né? Até quem ama demais é ruim, né? Amar de menos também é ruim. Tudo que é nos seus extremos é muito ruim. Então, só tome cuidado em relação a isso. E quando nós estamos falando de economia, não é diferente. É muito importante que vocês entendam alguns conceitos. Esses conceitos eu não vou conseguir explicar em apenas uma aula. A gente vai vendo durante a nossa aula, mas alguns deles a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, quais os motivos pelo qual eu tenho que entender de economia? Como a gente já falou aqui, a gente se depara no dia a dia com várias questões que envolvem a economia. Uma delas é aumento de preço. Por que aumentam os preços? Por que os preços aumentam? Porque existe, assim, uma forma orquestrada de aumento de preço. Por que todos os preços aumentam de uma forma... aumenta um, todo mundo aumenta. Isso aí é o tal da inflação, né? A percepção de quem está produzindo ou quem está vendendo de que o dinheiro está perdendo valor, e se todo mundo fizesse de forma ordenada, nós temos aí um fenômeno chamado de inflação. Então, os aumentos de preço nem sempre estão ligados com a inflação. Está muito ligado, muitas vezes, com a matéria-prima ligada àquilo, que está ligado a uma commodity. Então, tem uma série de componentes que a gente tem que entender. Então, aumentos de preço está ligado à nossa vida? Sim. Ainda mais agora, pense no meio de uma pandemia, tem muitos empresários, né, em vários segmentos, que estão se aproveitando para aumentar preços sem nenhuma dessas definições, né? Sem ter o problema da inflação, sem ter o problema aí de custos, mas se aproveitando dessa necessidade que gera a demanda. Isso aí, né, é algo que tem que se coibir na economia. Então, a gente vai falar sobre isso também. Ó, períodos de crises econômicas ou de crescimento. Então, nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes. Já estávamos numa crise econômica, estávamos tentando recuperar. Então, o Brasil já teve várias outras situações e passou agora, quando estava conseguindo se recuperar, justamente em março ele já ia dar um crescimento aí na nossa economia, veio a pandemia que bloqueou tudo, né? Então, as empresas pararam de produzir, tudo parou. E daí nós estamos vivendo esse momento. Desemprego, por consequência, uma é consequência do outro, né? Diferenças salariais, inclusive começaram por conta da pandemia, muitos mandaram embora, mas tem outros que reduziram os seus salários, né? Percentuais. E a gente chegaram, não dá, vou ter que reduzir teu salário tanto. Para que se mantenha os salários. Então, crises de balanço de pagamentos, que é entrada e saída de recursos no nosso país, valorização, desvalorização da taxa de câmbio, ociosidades de alguns setores da economia. Tá? Alguns setores da economia não estão conseguindo vender. O que se faz? O governo tem que trabalhar isso também. Não é paternalismo, aí é administração da economia. Tem alguns setores que precisam ser mais desenvolvidos e que são primordiais para o desenvolvimento do nosso país, né? Vou dar um exemplo dele, a questão de tecnologia. Nós não desenvolvemos tecnologia, sempre compramos tecnologias. Muitas vezes nós somos um país que produz itens primários que são ligados à agricultura e consumimos tecnologias que são ligados a países de emergentes não desenvolvidos. Caro, né? Então vendemos itens primários e consumimos itens caros e, claro, muitas vezes por isso que somos ainda um país emergente. Por conta disso, a economia explica algumas dessas situações, né? Comportamento de taxa de juros. Por que o nosso país, as taxas de juros... Você tem ideia por que o nosso país, as taxas de juros são tão elevadas ou não? Alguém chuta um componente? Eu digo que tem vários, né? Mas um, pelo menos.
Pode falar, gente, não tem problema. Não estão nem aparecendo na CAN. Por que vocês acham que vocês pagam juros mais caros? Aliás, hoje está um pouquinho diferenciado, né? Mas na média ainda os juros ainda são caros. Por que vocês acham que pagam esses juros elevados? Pensa, não somente na pessoa jurídica, tá? Vamos pensar na pessoa física também. Por que vocês acham que vocês pagam juros elevados? Inflação? Não, não há inflação. É porque, se você for ver bem, nós tivemos uma queda da inflação, agora talvez esteja aumentando por conta da pandemia, mas nós estamos trabalhando há mais de 2 anos com uma inflação que não chega a 2 dígitos no final do ano. Inflação talvez seja uma consequência muito de você ter mais bens e serviços, ter mais dinheiro circulando que bens e serviços. Nós não estávamos tanto assim, nós inclusive estávamos com a economia desacelerada. Os juros está muito ligado, taxa de juros está muito ligado com risco, risco de tudo, né? Então, risco de do quem pegar o recurso não pagar. Isso que é o grande fator pelo qual as organizações, principalmente os bancos, avaliam. Claro que existem vários tipos de risco envolvido aí, né? Então, a gente está falando de risco de inadimplência, é um deles. Mas tem outros aí, risco de acontecer um evento igual à pandemia, também é outro risco. Risco de aumentar dólar é risco também. Então, a palavra risco é o item que o banco leva em consideração para dar crédito. Então, todos oferecem risco, não existe operação de crédito sem risco. Ah, eu vou dar o dinheiro, ele vai me pagar depois, tranquilo, não tem problema nenhum. Ah, mas o banco pega a garantia. A garantia não elimina risco, ele atenua. A garantia é quando eu faço um financiamento, por exemplo, de um carro, o carro fica no nome do banco até que eu complete, né, pague todo o financiamento. Claro, vai atenuar o risco, vai diminuir? Sim. E daí, por conta disso, o risco é menor. Então, essa relação entre taxa de juros e risco, ela é uma relação intensa. É um contrassenso, né? Quanto maior o risco, maior eu vou cobrar a taxa de juros. É a mesma coisa no investimento, né? Eles têm uma relação também. Então, se eu for fazer, por exemplo, investimento em bolsa de valores, eu vou ter possibilidade de ter mais ganhos, mas eu tenho maior risco também. Tem um risco das empresas quebrarem, de acontecer o que está acontecendo agora. Isso é risco também. Então, a questão do risco. O risco é ligado às incertezas. Eu não sei o que pode acontecer no futuro. No nosso país, tem outros aspectos ligados aí também. Nós temos a parte jurídica do nosso país, ou as entidades jurídicas, elas são sólidas e confiáveis? O que vocês acham? Nós temos um risco jurídico também? Ou não? Temos, né? Então, as leis existem, mas nem sempre são tão claras e são executadas da forma como deveriam. Então, quem vem investir no nosso país percebe isso e muitas vezes até nem investe por conta disso aí, né? Não temos uma segurança jurídica. Então, todos esses componentes que eu falei para vocês afetam aí, né? A parte aí que a gente viu de taxa de juros, tá? Taxa de juros tem vários componentes. É claro que a taxa de juros, quando o banco vai cobrar, ele coloca dentro da taxa de juros, além desse componente de incerteza, que a gente chama de risco da operação, a parte que ele vai ter, por exemplo, de lucro, né? O spread bancário, que é a captação e aplicação de recursos, quanto que ele ganha na diferença. Mas aí também tem toda a estrutura de um banco, né? Tem também a parte de impostos, que também
é muito salgada, tá? Então, percebam que taxa de juros está ligada à economia, está ligada à economia, a gente vai ver aí por quê também. O que mais aqui? Déficit governamental. Déficit governamental que eu falei para vocês, né? O governo está sabendo administrar todos aqueles recursos que vêm via imposto, ou ele gasta mais do que ele arrecada. Então, é questão aí, no nosso país ainda não conseguimos, temos um baita déficit governamental, que por conta da pandemia abriram aí os cofres, né? E daí tem uma máxima da economia que diz o seguinte: quando tem muito meio de circulação ou dinheiro circulando na economia e não tem bens e serviços, a possibilidade de você gerar inflação é muito grande. E a economia também não sai bem, né? E é justamente nesse momento que a gente está vivendo. Tá? Automaticamente, para que o governo melhore o aspecto do déficit governamental, o que ele faz? A elevação de impostos e tarifas públicas. Então, você vê aí o ministro falando em reativar a tal da CPMF. Não sei se todos lembram ou já pagaram CPMF, já ouviram falar da CPMF? Contribuição Provisória CP sobre movimentação financeira. Esse era o termo. Você pagava um percentual a cada movimentação bancária que você fizesse. Inclusive, é descontado direto de cada movimentação. Foi, um tempo atrás, usada para atender justamente um déficit governamental ligado aí à saúde. E, na verdade, acabou sendo desviada para outros, ao ponto dela ser uma contribuição, a princípio, ser provisória, mas acabou começando a ficar permanente, né? E daí, como ela tinha prazo de validade, de uma certa forma, ela foi coibida, tá? Então, tudo isso aqui, gente, envolve economia, tá? Então, por que eu preciso entender de economia? Então, a necessidade de conhecer assuntos econômicos nas sociedades modernas, necessidade de obter conhecimento teórico. Então, é importante saber quem são os maiores países do mundo, quem são os mais desenvolvidos, por que eles são desenvolvidos, porque um ponto em comum nos países desenvolvidos, e vocês vão de concordar comigo, é o nível de recursos direcionados para a educação. E, claro, não é um recurso que tem efeitos imediatos, é mais de longo prazo, mas que fez um diferencial de reerguer economias, muitas vezes pós-guerra, como aconteceu no Japão e até mesmo na Alemanha, e foram determinantes nessa nova sociedade moderna ou desses países emergentes, que hoje a Alemanha ela é o grande país da comunidade europeia, né? Seria, inclusive, o grande gerenciador da comunidade europeia. Então, proporcionar também um conjunto de conhecimentos que ajudará na opinião a respeito de grandes problemas econômicos do nosso tempo. Então, por que nós temos inflação? Por que nós temos problemas de transportes no nosso país, né? Por que o nosso país é tão como é que eles chamam? Tem um termo aí. Ele atua apenas com uma forma de transporte mais intensa, que é o transporte rodoviário, e que é o mais caro que existe no planeta. O mais barato é o transporte via rios, né? E o segundo, se não me engano, é via ferrovias. Então, por quê? Porque lá atrás os investimentos foram direcionados para esse desenvolvimento das rodovias ao invés de outros que o custo do produto final, a logística ficou mais cara. Os nossos produtos são mais caros lá fora, e uma série de fatores. Um deles envolve a logística, né? Então, nossa logística é mais cara que os americanos, e outras empresas de outros países. Sim, um ponto aí é a logística. Além da burocracia de impostos, envolve a logística. Então, o grande objetivo do estudo da ciência econômica é de analisar problemas econômicos e formular solução para resolvê-los, de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? Então, o
vamos ver a etimologia da palavra, a origem da palavra, né? Então, a palavra economia deriva do grego eikonomia, eikos quer dizer casa, nomos quer dizer lei, significa administração de uma casa ou de um estado. Então, está muito de como nós vimos aí falar lá na aula de administração e empreendedorismo, de como administrar uma empresa, uma organização. Aqui nós estamos falando de duas óticas bem simplórias, mais amplas, que é de como administrar o eixo familiar e como administrar um país como um todo. Você vai ver que isso aí eles estão interligados. Então, a economia é uma ciência social que estuda a administração dos recursos escassos entre usos alternativos e fins competitivos. Então, essa aqui é uma definição de Paulo Samuelson. Economia é uma ciência que cuida da melhor administração dos recursos escassos disponíveis para satisfazer as necessidades humanas. Então, aqui tem uma definição mega completa, que é: economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem, ou melhor, escolhem empregar os seus recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de fazer as suas necessidades humanas. Então, o que nós temos hoje na nossa economia? Muitas vezes, eu tenho produtos que custam dinheiro, para que eu possa consumi-los, eu tenho que ter dinheiro. E o meu dinheiro, os recursos são finitos, meu dinheiro também né? Muitas vezes os recursos não conseguem bancar tudo isso. Vou ter que ter uma escolha. Quem ajuda nessa decisão é a economia, tá? Aqui tem um vídeo que eu gostaria que vocês vissem a definição. Eu deixei até o link, não sei se vocês vão conseguir acessar, mas eu já tinha colocado no AVA, de um site super interessante que explica de forma bem descomplicada o que é uma economia. Vou ver se vai conseguir rodar aqui para todo mundo, tá? Não sei se, como tem bastante gente, se vocês vão conseguir enxergar. Tá? No final, só antes de começar, no final desse vídeo, tem dos slides, tem o link para esses vídeos também, tá? Opa, vocês acham que vocês não estão conseguindo enxergar aí, né? Sim ou não? Não está rodando o vídeo, professor. Tá Então só deixa eu passar aqui. Possivelmente é que ele tem que desconectar aquele que está lá e conectar esse aqui novamente, tá? Deixa eu falar aqui. Parar a sua apresentação. Agora, deixa eu voltar aqui para vocês começarem no princípio. Alternar para outra janela. Deixa eu ver aqui. Estou aprendendo aqui, gente. Eu, da noite para o dia, virei professor online, né? Então, ainda estou em aprendizado. Vamos ver. Conseguiram encontrar uma telinha que tem um gráfico iniciando aqui? Apareceu, professor. Vamos lá. Pode dar play. O que é economia? Por que entendê-la? Para o senso comum, ela diz respeito a investimentos, ações, finanças. Não se trata de economia, é o estudo das pessoas. Professor, tá cheio o teu microfone aí. Deixa eu ligar aqui. Que na verdade acho que é o áudio do vídeo, né? Não tá reproduzindo aqui, não. Oi, vocês estão vendo o áudio duplicado? É isso? Não, na verdade o áudio do vídeo não tá saindo nada, professor. Não? Não. Não sei se você vai ter que reproduzir ele. Nem a imagem, travou ali o vídeo. Oi? Nem a imagem está aparecendo. Então eu vou pular aqui então, gente. De qualquer forma, quando vocês forem pegar o vídeo, ele vai estar junto do material, tá? Eu não testei dentro de sala mesmo. Deixa eu voltar aqui então para a nossa aula aqui, então. Parar a apresentação. Vocês podem assistir esse vídeo quando vocês rodarem o slide PowerPoint e clicar nele dentro que ele aparece o vídeo, tá? Aqui ele vai mostrar claramente como é que funciona tudo que a gente acabou de falar, tá? Só um pouquinho que eu vou voltar aqui para a nossa telinha, o nosso áudio aqui. A apresentação. Voltou?
Então, aqui vai ter... a não ser... Bom, depois eu vou ver como eu vou trabalhar isso aqui. Vai ter que aprender a mexer com essas ferramentas ainda. Bom, esse vídeo aqui, gente, tem outros também durante a minha apresentação, eles explicam de uma forma bem descomplicada e até bem didática o que é a economia com várias outras figurinhas, né? Então, acho que é interessante vocês assistirem. Então, vamos voltar aqui para a definição de economia. A definição de economia tem vários outros conceitos envolvidos, né, que são importantes para vocês entenderem o que é escassez, o que é necessidade, o que é recurso, o que é produção, o que é distribuição, o que é escolha. Então, o problema aí da escassez é que nós temos recursos limitados contrapondo as necessidades humanas ilimitadas. Então, tudo que a gente tem para consumir no mundo, de uma certa forma, são limitados, né? Mas as nossas necessidades humanas são ilimitadas. Então, a gente hoje mora numa residência pequena, a gente quer ter uma residência maior, hoje a gente não tem carro, quer comprar um carro, quer trocar o carro por um carro maior, mas isso exige limitações, do quê? Dos seus recursos. Então, você tem recursos e vai ter que fazer escolhas, muitas vezes, né? Muitos escolhem, ao invés de investir em tudo isso, investir em educação, é o que vocês estão fazendo. Então, essas escolhas aí está muito ligado com o que a gente fala de economia. Então, nós temos aí problemas econômicos fundamentais, que são necessidades humanas ilimitadas ou infinitas, contra recursos produtivos, aí, o faturamento de produção, finitos e limitados. Então, nós temos terra, matéria-prima, dentre outros, nós temos, muitas vezes, aí, escassez desses produtos. Porque eles são de natureza limitada dos recursos da sociedade e tem a restrição física desses recursos. Então, a economia trabalha com essa contradição, explica muito essa contradição. Então, a questão aí central do estudo da economia é como alocar recursos produtivos limitados para satisfazer todas as necessidades da população. Isso, se pensando em um foco bem amplo, tá, gente? E depois, isso que a gente chama de macroeconomia, e depois focando o que a gente diz na microeconomia. Isso vale para o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas como que a gente consegue enxergar essa economia dentro de uma unidade familiar, por exemplo, né? Porque isso se reflete dentro de uma economia familiar. Dentro de um país, por exemplo, é necessário que o país faça um porto para poder exportar e poder ter mais recurso, ficar mais rico, produzir mais, ganhar recursos exportando, mas ele vai ter que ter gastos para montar esse porto. Como é que ele obtém esses recursos? Obtém cobrando impostos. Mas será que a nossa população suporta tanto imposto? Nós já chegamos nesse limite. Agora, isso também, vamos lá, é replicado por uma unidade familiar. Então, a pessoa, para sobreviver em uma unidade familiar, ela tem que ter o quê? O mínimo de recursos para poder gastar com saúde, alimentação e tudo mais. Administrar tudo isso está ligado com a economia. Tá? Sistema econômico, uma outra definição importante. O que é o sistema econômico? É a forma política, social e econômica pelo qual está organizada a nossa sociedade. Então, os elementos básicos aí do sistema econômico são estoques do recurso produtivo ou fatores de produção. Então, complexo de unidades de produção e a conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que são a base de uma organização. Então, o nosso país é formado de várias dessas entidades que ajudam essa economia a girar, né? Vou dar um exemplo de uma unidade grande dentro desse contexto. Por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional. Vocês imaginariam, por exemplo, um país sem ter um sistema financeiro, sem ter bancos? O que acontece com um país onde não tem bancos? Todo mundo teria que estar comercializando ou trocando, né? Para começar, não existiria nem o papel moeda, porque o nosso país, o Banco Central autoriza a Casa da Moeda a fabricar dinheiro. Então, até nisso, o sistema financeiro ajuda nessa circulação ou no controle desses recursos dentro da economia. Então, essas unidades aí é um sistema econômico.
Claro que isso não funciona assim para qualquer país. Então, em alguns países, o sistema econômico ele é diferenciado. Nós vivemos num país de sistema capitalista, né? Nós temos países, sistema socialista, sistema de concorrência pura, que é uma filosofia do liberalismo, economia mista, cooperativista e tudo mais. Mas, eu diria assim, grande parte do mundo está no sistema capitalista, né? Então, as definições desse sistema também estão dentro desse cômputo aí da economia. Por quê? É como se fosse um guarda-chuva, né? Abaixo daquilo funciona todo um sistema. Na China comunista ou socialista, tem alguns aspectos que não existem lá, né? Concorrência, essas coisas não existem lá, porque lá é um outro regime econômico. Nós vivemos num regime capitalista. Quais são os problemas fundamentais, né, econômicos que a gente está falando aqui? O que e quanto produzir? A sociedade deve produzir mais bens de consumo, bens de capital e quanto? Bens de consumo, todo mundo sabe o que é, né? Geladeira, carro, computador, né? Bens de capital são itens que geram outros bens. Então, máquinas, equipamentos e tudo mais são bens. Agora, numa economia igual a brasileira, o que nós produzimos mais? É importante saber disso, não? Quem chuta qual que é o grande componente do nosso produto interno bruto, que é tudo que a gente fabrica de riqueza no nosso país? O que é o grande componente? Nós estamos muito ligados a quê? Estão me ouvindo? Acho que a agronomia, professor, tem a ver com isso? Uhum. Somos ligados ao setor primário, que eles chamam, que é muito ligado à agropecuária. Somos grandes produtores de grãos, de carne, inclusive soja, nós passamos nos Estados Unidos, né? Pelo menos isso aconteceu ano passado. Mas nós estamos falando de um setor que a gente chama de primário. O setor primário é aquele setor que produz apenas itens de matéria-primas que são consumidos por outros países e por nós, inclusive. Mas tem pouco o quê? Valor agregado. Nós produzimos pouca tecnologia e produtos acabados. Isso nos faz um país ainda emergente, diferente de outros países. Tá? Temos que melhorar essa equação? Dá para melhorar? Dá. Como? Já dei uma das soluções, né? Investir em educação, automaticamente o povo vai saber votar melhor e colocar pessoas para gerenciar esse país que, como nós falamos em administração, nós temos um sério problema de administração, né? Outro ponto aqui de problemas econômicos fundamentais é como produzir. Questões de eficiência produtiva. Capital ou mão de obra intensiva, né? Será que só investimento adianta ou eu tenho que também investir em mão de obra? Os dois são fundamentais. Né? Para quem produzir? Como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica e quais setores beneficiados? Então, nós temos um grande problema no nosso país, que é justamente a tal da distribuição de rendas. Que muito por conta do que a gente já viu lá na administração, né? Então, é muito dinheiro concentrado na mão de poucos. E nós temos muitos pobres e poucos ricos. E essa é muito desigual essa distribuição de renda. Sendo desigual, automaticamente nós temos aí pessoas que consomem mais, consomem menos, mas é muito separados. Percebam que em outras economias isso é muito mais constante, essa distribuição. Então, você tem uma classe média maior do que classes baixas ou até mesmo miseráveis. Mas por conta de uma série de fatores que a gente já viu até aqui. Que um acumula sobre o outro, ou um produz o outro, né? Então, é muito consequência de tomadas de decisões equivocadas no passado que provocaram algumas outras coisas no futuro.
Estou falando agora de uma macroeconomia a sentido Brasil. Mas por que a gente tem em algumas regiões dos nossos países oásis de prosperidade? Está muito ligado com a administração local, do município. Tem os municípios que são muito bem administrados, quer dizer que eles usam corretamente os recursos oriundos dos impostos em benefício da sociedade como um todo. Né? Então, quer dizer que eles produzem bens e serviços e também distribuem renda de forma igualitária para que não só tenha ricos ou tenha uma divisão de uma classe, mas não tão acentuada como ocorre no nosso país, aqui estou falando dele como um todo, né? Tem regiões que isso aí é mais contundente ainda, se vocês viajarem em outras regiões do nosso país, isso fica muito claro, que é uma desigualdade que tem que ser corrigida, mas não é da noite para o dia que se faz isso, né? Uma economia não fica ruim da noite para o dia e ela também não consegue ser corrigida da noite para o dia, mas depende muito de investimento público, de força política e tudo mais. Então, um grande fator aqui é saber votar e colocar pessoas que consiga mudar todo esse problema que nós estamos tendo, né? E alguns outros conceitos básicos aqui. Então, nós temos que atender na economia necessidades humanas básicas, a sensação de falta de alguma coisa aliado ao desejo de satisfazê-las. Necessidades econômicas, a gente vai ver que são bens gratuitos, necessidades não econômicas, bens livres e bens não gratuitos. Vamos ver o que é bens e serviços, no conceito econômico. Bem é tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades humanas. Os bens são classificados quanto à raridade, ou bens livres ou bens econômicos. O que a gente entende por bens livres? Né? São aqueles que existem em quantidade ilimitada, pelo menos até agora, né? E podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço humano. Né? E não possuem preço. Por exemplo, luz, solar, água, mar, etc. Embora aqui, né, a gente está falando em algumas coisas que talvez isso, né, em função da degradação da natureza, talvez a gente nem consiga, né, ter isso de forma gratuita, né, em algumas regiões aí, por conta da poluição, até ar o negócio está complicado para ter o que a gente chama de bens livres. E os bens econômicos são relativamente escassos e supõem a ocorrência de um esforço humano para sua obtenção. E esses aí têm preço. Então, os livres não têm preço, agora os econômicos têm preço. Isso pode ser classificado quanto à natureza. Então, aqui, ó, bens econômicos são classificados em dois grupos: bens materiais, bens imateriais e serviços. Materiais, né, tem constituição física, e materiais, muitas vezes, eu não consigo enxergar, marcas e patentes, entre outros itens que eu não consigo enxergar. E os próprios serviços. Quanto ao destino, os bens materiais classificam como bens de capital, bens de consumo e bens intermediários. Bens de capital, o que são eles? Aqueles bens utilizados para fabricar outros bens, né? Mas eles se desgastam totalmente no processo produtivo, que é o caso de máquinas, equipamentos, instalações, computadores. Então, veja que, para que eu mantenha a perenidade de uma organização, voltando ao tema que a gente viu na aula anterior, eu preciso ter investimentos constantes dos meus bens de capital. Eu preciso necessariamente estar investindo em máquinas, equipamentos, instalações, para que eu não pare o processo produtivo. E eu consiga obter concorrência e consiga menor custos, automaticamente eu estou tendo possibilidade de ofertar um melhor preço. Vejam que as coisas são correntes, uma puxa a outra. Agora, a economia explica cada uma delas, né? Cada uma delas. E os bens de consumo? O que são esses bens de consumo? São aqueles que se destinam diretamente ao atendimento da necessidade humana. Então, de acordo com a sua durabilidade, pode ser classificados como duráveis, né? Geladeira, fogão, automóvel, ou não duráveis, alimentos, produtos de limpeza, etc. Aqui nós estamos falando dos bens de consumo. Dar acesso a bens de consumo também é um desafio dentro da economia. Bens intermediários são aqueles que são transformados ou agregados na produção, mas não são consumidos totalmente no processo produtivo. Matéria-prima, ferro, aço, né? Outros itens aqui que são envolvidos no processo produtivo, por exemplo, borracha, vidro, componentes. Aqui, quem trabalha numa indústria de automóveis,
consomem vários desses itens, mas são bens intermediários. Não atendem aí as necessidades diretas do consumo final, mas eles são usados para fazer lá geladeira, fogão, automóvel, tudo mais. E o próprio bem final são aqueles que passam por todo o processo produtivo, né, de transformação, e estão acabados, que são aí os bens de consumo e os bens de capital. O produto efetivamente acabado, ou produto acabado, bem final, são todos sinônimos. Esses bens, eles podem ser privados e bens públicos. Então, como nós vivemos um regime capitalista, nós vivemos uma democracia onde tem separado claramente o que é privado e o que é público. Então, são produzidos e possuídos privativamente, né, carros restritos para algumas pessoas, ou para o público em geral. E aqueles que são consumidos ou fornecidos para o setor público. No caso, usado para atender demandas de todo mundo, mas são consumidos pelo governo. E a educação, justiça, segurança, o governo tem que prover isso. Então, vocês estão estudando em uma escola privada, certo? Essa escola privada atende a uma concessão de governo que deveria de ser pública. Então, quando vocês estivessem estudando na Universidade Federal, vocês estariam estudando em um bem público, atendendo uma demanda que ao governo tem a concessão principal. No caso, o governo não consegue atender essa demanda como um todo, por isso que ele concede às empresas privadas a possibilidade de atuar, né, na educação também. Então, a Unifaciar tem uma concessão do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, para, desde que atenda a certos parâmetros, dar educação de curso superior, né, dentro dos padrões exigidos pelo órgão público, que é o MEC. Os fatores de produção ou recursos produtivos de uma economia são constituídos por recursos humanos, que é trabalho e capacidade empresarial, pela terra, pelo capital e pela tecnologia. Aqui é conceitual e vocês vão entender a correlação muito bem quando você olha para essa tabelinha aqui, ó. Cada fator de produção corresponde a uma remuneração. Então, tem o fator de produção trabalho. Qual que é a remuneração do trabalho? São os salários, né? Remuneração do capital, dinheiro vivo, juro. Então, capital está muito ligado com juro. Terra está muito ligado com remuneração aluguel. Tecnologia, royalty. Ah, o que é um royalty? Já ouviram falar esse termo ou não? Está muito ligado à remuneração também. Ele é muito comum, vamos lá, só para exemplificar, em franquias. Todo mundo já ouviu falar em franquia? McDonald's é uma franquia, Boticário é uma franquia. Franquia montaram um estilo de negócio padronizado e eles vendem esse pacote. Vendem esse pacote, cobram um capital no início para vender esse pacote e todo mês eles cobram royalties. Royalties por conta do quê? De toda a tecnologia envolvida nessa montagem, de como deve ser a marketing, como deve ser a estrutura, porque alguém criou isso e está compartilhando ou rentabilizando esse processo. Então, quando você está falando de tecnologia, nós ganhamos royalties, que é um grande problema no nosso país, né? A gente não cria tanta tecnologia para ganhar royalties. Capacidade empresarial, nós estamos falando aqui do lucro. Então, percebam que a economia, direta ou indiretamente, está envolvida com todos esses fatores de produção. Quem são os agentes econômicos na economia? Então, como eu falei aqui no início, nós temos aqui 3 grandes fatores econômicos que estão interligados diretamente quando se fala em economia. São as famílias, né, as unidades familiares, as empresas, que são as unidades produtivas, e o governo. Aqui não interessa que tipo de, né, os agentes econômicos macro que a gente está falando. Então, são essas 3 entidades de uma forma geral. E quais são os grandes setores da economia? Então, alguns deles a gente já falou aqui na nossa aula.
O setor primário, que é agropecuário, o extrativismo e a pesca, onde o Brasil é o grande setor aí da economia brasileira. O secundário, que é a indústria, e o terciário, que é serviços e comércio. Se percebe que um país é desenvolvido quando ele tem grande parte dos setores dessa economia nos dois últimos estágios. Não que não tenha que ter o primeiro, mas nós, por características do próprio país, temos grande foco, até mesmo pela Constituição do nosso país, ligados ao setor primário. Onde se ganha mais dinheiro? Nesses últimos dois aqui, tá? Então, por aqui você já consegue definir claramente que a nossa economia não é tão pungente, não é tão grande por conta disso também, tá? A gente já falou vários fatores aqui. Bom. Outros pontos aqui em relação a outros conceitos de economia, que eu acho que é muito importante, que é o que a gente chama de demanda e oferta. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre algumas... essa relação entre o que é ofertado, né, e quantas pessoas querem comprar, e por que ocorre esse tipo de situação. Então, aqui vamos dar um exemplo. Ó, quando tem uma frente fria que atinge aí a Flórida, lá nos Estados Unidos, o preço do suco da laranja aumenta em todos os supermercados do país. Então, o que eu tenho no caso do primeiro item aqui? Né? No primeiro item, eu tenho menor oferta e grande demanda. Quando o tempo esquenta na Inglaterra todo verão, as diárias do hotel despencam no Caribe. Então, o povo não precisa ir para o Caribe para ter o verão. Eles ficam, né, nas suas residências, não precisam. Automaticamente, né, nós temos aí maior oferta de hotéis do Caribe e os preços caem. No Brasil, quando se aproxima aí da Semana Santa, o preço do peixe aumenta de forma assustadora. Aí, o que acontece? Tem mais demanda do que a oferta do produto. Aí, essa relação ela é diretamente, inversamente proporcional. Então, oferta e demanda são forças que movem a economia de um mercado. Aqui a gente tem que lembrar muito bem que o que move a economia de mercado é oferta e demanda. Então, vender mais ajuda o país? Vender mais ajuda o país, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque o controle disso tudo, e igual acontece nas famílias, é fundamental para que, no final das contas, sobre recursos para dizer que eu aumentei minha riqueza. Isso vale para o ambiente familiar, mas também vale para a economia de um país, de um município, de uma organização. Então, determinam, no caso está falando aqui de demanda e oferta, determinam a quantidade produzida de cada bem e o preço pelo qual será vendido. Se você quiser saber como um fato ou uma política afetará a economia, você precisa pensar primeiro em seus primeiros impactos sobre oferta e demanda. Então, não adianta nada, né, eu lançar um produto aonde que não vai ser o desejo do cliente, né? Por que quando, pelo menos no início, né, quando a Apple lançava os iPhone novas gerações, tinha filas e filas e filas. Então, a demanda era grande e a oferta era pequena. E por que os iPhones são os aparelhos celulares mais caros do planeta? Por conta disso também. É óbvio que por trás disso tem toda uma série de itens que a gente vai ver aqui, que envolvem a parte da tecnologia também. Os termos da oferta e demanda se referem a comportamento das pessoas quando interagem com o mercado. Então, quanto mais eu compro aquele produto, mais o produto, se por acaso começar a ficar escasso, tende a aumentar o preço. Então, os compradores em conjunto determinam a demanda pelo produto. Os vendedores em conjunto determinam a oferta. E essa relação é importante entender. Então, o que a gente chama a lei da oferta. A quantidade de produtos de vendedores que vendedores desejam e podem produzir para vender os diversos níveis de preço. Então, a lei da oferta. Então, se eu consigo produzir, vamos pensar agora numa situação que a gente está vivendo agora, né? Essa vacina do coronavírus. Eu tenho que me preocupar com o tamanho de produção dessas vacinas. Primeiro, que ela tem que ser
eficiente e eficaz, né, que a gente viu em administração. Não adianta eu ter uma vacina e essa vacina, ao invés de ser a solução, seja um veneno para o povo. Então, primeiro, tem o desenvolvimento dela, que vai ter um custo. E não é pouco, inclusive, quando se fala em desenvolvimento de vacinas e novos produtos, isso se gasta muito dinheiro em investimento, demora anos para ser, claro que estão acelerando esse processo no caso dessa pandemia. Mas o que, que eu vou ter? Por que, que todo mundo tem, acho que umas 5 ou 6 empresas produzindo isso aí? Porque quando conseguirem atingir, né, uma vacina confiável, não tanto que nem isso aí da Rússia, né? Foi feito muitas pressas e o mercado está muito desconfiado com relação à qualidade. Eu também tenho que ter capacidade de produção para isso, né? Então não adianta nada eu produzir aquilo e não ter demanda, ou ter uma demanda imensa e não ter capacidade de produção. Então isso eu tenho que calibrar muito bem, né? Eu posso queimar meu produto e dizer assim, não adianta eu pagar mais caro, mas eu não tenho o produto, não vou comprar mais, né? Claro, por isso até que tem várias pessoas desenvolvendo por conta disso, porque a gente está pensando quantos bilhões de pessoas tem no mundo. Uma fábrica só não vai conseguir produzir tudo isso, né? Então, por isso que é necessário, quanto maior a raridade desse produto, maior será o preço dele. Então, é a lei da oferta e da procura. Opa. Quais são os determinantes da oferta? Então, preço de mercado, preço dos insumos. Os insumos são os produtos usados ou matérias-primas usadas para produzir algo. Então, aqui eu levo em consideração, né, matéria-prima, energia, água, luz e tudo mais, né? Até mesmo a depreciação dos bens é considerada. Tecnologia, a expectativa de venda e número de produtores. Então, veja no caso do coronavírus, né? Nós temos quantos produtores fazendo um produto que está sendo cobiçado pelo mundo? Ah, chega aí a, sei lá, 10, 15? Acho que não, né? Nos estágios finais, são poucos que são nos estágios finais. Então, nós temos um produto muito cobiçado, mas nós temos uma oferta limitada, ou presume-se que não serão tantos, e aqueles que chegarem primeiro vão conseguir ganhar muito dinheiro com isso. A utilidade, né? Então, a utilidade representa o grau de satisfação que o consumidor vai atribuir ao bem ou serviço que pode ser adquirido no mercado. Utilidade é a qualidade que o bem econômico possui de satisfazer a necessidade humana. Ser baseado em aspecto psicológico, preferência e utilidade difere do consumidor para o consumidor. Então, a utilidade, isso também é muito pessoal, né? Para alguns, a utilidade de alguns produtos é essencial, para outros não. Então, vai variar muito. No caso do coronavírus, aí a gente não tem nem que discutir em relação à utilidade. É muito claro que todo mundo vai querer, vamos lá, ficar imune a essa doença, né? E aí a questão é muito ligada com questões mais de sobrevivência também. Em relação a determinantes da demanda, o que determina a demanda? Preço de mercado, a renda do indivíduo. Não adianta nada eu querer comprar um iPhone, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ou se comprar esse iPhone vai comprometer até o que eu vou trazer de comida para casa. Então, o preço de mercado determina muito a demanda. A renda do indivíduo, quanto que ele tem dinheiro para pagar nisso. Se tem outros produtos similares. Então, uma coisa interessante, a gente vai ver também, quando se falar lá em empreendedorismo, todo o produto é copiável, todo o produto. A questão de quem desenvolve primeiro que ganha mais dinheiro com isso, né? Isso é normal. Só que tem que tomar muito cuidado que produtos são copiados, mas serviços é muito mais complexo de se fazer isso. Então, quando se fala em produtos, dá para copiar e chegam praticamente quase à perfeição. Claro que isso leva um tempo e quem desenvolve primeiro vai colher melhor fruto sobre isso, né? Mas serviço não é tanto assim, tá? Gosto e expectativa determinam até a demanda. E número de consumidores, né? Não adianta nada eu produzir algo e não ter esse... Por isso que é muito importante quando a gente fala
na disciplina que a gente vai ver de empreendedorismo, identificar muito claramente quem vai ser o público consumidor, se realmente vai ter impacto ou vai gerar essa demanda, tá? Então, é muito importante vocês entenderem como é que funciona isso. Na hora de fazer um plano de negócio, eu vou ter que ir atrás dos possíveis público consumidor daquele produto? Sim, fundamental identificar claramente quem é o público-alvo, né? Às vezes, a tua percepção está totalmente equivocada e você está produzindo algo que não vai ter público consumidor, vai jogar seu dinheiro fora, no caso de um plano de negócio. Aqui a gente não vai ver, aqui tem uma figurinha que ilustra muito bem, um filme que ilustra muito bem essa curva da demanda e oferta. Assistam, eu achei fenomenal, eu até incluí no meu material aqui, mas infelizmente, em função da nossa limitação aqui, a gente não vai conseguir enxergar. Outro conceito em economia que eu acho interessante é o do produto interno bruto. Aqui, o produto interno bruto é um indicador de riqueza da organização. É o valor monetário de todos os bens e serviços finalizados e produzidos em um determinado período de tempo. Envolve todos os fatores de produção dentro do país. Então, ele é o PIB, ele determina a soma dos valores adicionados em todos os setores da economia. E ele diz claramente, né, o produto interno bruto, o valor de renda gerado na economia e da dimensão aí do mercado nacional. Então, vocês notam que muitas comparações se fazem, né, inclusive até quando eu comparei lá no empreendedorismo de quanto que era os gastos com impostos das empresas em relação a alguma coisa, se comparou, inclusive, com o PIB. Então, 37% do PIB é impostos, é algo absurdo, né? Então, o PIB, nós estamos falando em trilhões, então, aqui é a riqueza gerada pelo nosso país. Novamente, todos os bens e serviços de um determinado país em um determinado tempo. E aqui, por último, né, para encerrar nossa aula, nós vamos falar aqui dos dois conceitos que, de uma certa forma, eu já falei para vocês, que é a microeconomia e a macroeconomia. Microeconomia é todo o ramo da teoria que estuda o funcionamento de um determinado produto, ou até mesmo grupo de produtos, ou comportamento de consumidores e vendedores de tais bens. Mas isso aqui, ele é algo muito particular e específico. Já a macroeconomia é o ramo da teoria que estuda o funcionamento olhando como um todo, né? Aqui, no primeiro exemplo, eu estou olhando para uma árvore só. Aqui, já na macroeconomia, estou olhando para a floresta inteira. Então, é o ramo da teoria econômica que funciona, que estuda o funcionamento como um todo. Então, ele procura medir aqui as variáveis agregadas que determinam o volume de produção total, crescimento econômico, nível de emprego, nível geral de inflação, do sistema econômico, bem como a inserção do mesmo na economia mundial. Perceba muito bem aqui, se eu tivesse assim, dizer assim, quem gerencia a microeconomia é a unidade, por exemplo, no caso de uma família, o provedor da família. E no caso de macroeconomia no nosso país, se tem uma pessoa que está aqui gerenciando, é o presidente e o ministro da Fazenda, que é o Guedes, né? É o cara que tem que estar preocupado em aplicar aqui os conceitos da economia para tentar melhorar o nível de qualidade de vida dos brasileiros. Então, agora, a importância dos dois são fundamentais. E aqui até eu peguei uma fotinha que dá muito claro por isso, né? Estou olhando aqui a microeconomia, estou olhando com uma lupa, e aqui já a macroeconomia, estou olhando com binóculo. Tá? Na próxima aula, a gente vai iniciar a nossa aula fazendo um Kahoot para a gente rever esses conceitos. Esses slides já estão no AVA, só vou verificar certinho se eles estão bem postados, porque está tendo uma dificuldade de vocês entrarem. Qualquer coisa eu entro em contato também com o coordenador de vocês. E qualquer coisa, me passem no meu e-mail da Faciar, o e-mail quem são os representantes de turma, que eu passo os slides, inclusive dentro desses slides tem o link para esses vídeos, que são muito ilustrativos, eu sugiro a vocês. São vídeos que são de 5, 6 minutos, mas eles ilustram muito bem o que eu falei aqui. Talvez até bem melhor do que eu falei, porque pelo que eu vi aqui, a participação do pessoal só ficou na escuta. Mas eu gostaria de saber agora de vocês como é que foi essa aula.
Eu sei que é bastante informação, nós também passamos de uma aula de administração para uma aula de economia, mas percebo que houve uma inter-relação entre elas. Nós estamos falando de administração, tanto em um como na outra, né? Então, funciona dos dois lados. Tranquilo até aqui, pessoal? Na próxima aula a gente vai fazer um Kahoot, vai ilustrar mais ainda e vamos entrar na próxima aula, falar sobre sistema financeiro, e vocês vão ver essa inter-relação mais forte ainda da economia dentro da empresa de vocês e como que ela afeta o macroambiente da empresa que vocês trabalham e até mesmo com pessoa física. Alguma dúvida do que eu falei até aqui? Não, professor, ficou claro aí. Certeza, Hudson? Eu sei Absoluto. que é bastante conceitos, mas é fundamental aqui que vocês entendam, que vocês se situem tanto na parte, por exemplo, de administração, em que unidade vocês estão, né? E a importância também, no caso de economia, de vocês estarem atualizados em relação a algumas questões que estão acontecendo na nossa economia. E nas próximas aulas a gente também, eu acho que é muito importante, e eu gostaria que vocês trouxessem na próxima aula, talvez, alguma notícia que envolve economia que vocês acham que está muito ligado com a minha aula. Então, é um desafio para vocês, tá? Então, eu gostaria que vocês trouxessem, e antes da gente fazer o nosso Kahoot sobre esses conceitos de economia, na nossa próxima aula, tragam uma notícia que vocês digam assim, puxa, isso aqui tem tudo a ver com o que o professor falou. Claro que no nosso país não é difícil de vocês arranjar notícias sobre isso, né? A cada dia está pingando uma notícia, né? Cada vez que o Bolsonaro abre a boca, alguma coisa acontece. E o a mesma coisa acontecendo com o nosso ministro da Economia, que andou até falando algumas coisas aqui, impactou na economia como um todo. Por incrível que pareça, vocês vão ver que muitos do que ele falou impactou até mesmo de como as empresas olham para a administração pública geral aí, né, por esse comandante aí da presidência, que está na presidência. Gente, mais alguma dúvida? Eu estou aqui à disposição de vocês. A partir de agora eu vou parar de gravar, tá? Essa gravação vai ficar postada no AVA. Peço desculpa a vocês que ainda a gente está aprendendo aqui a mexer com o AVA, dentro do possível, a gente está tentando colocar o máximo possível dentro das gravações, tá bom? Alguma